E hoje esse vídeo é especial para pedagogos, psicopedagogos e pais que me acompanham aqui no canal. Vou falar de um livro que mudou a minha concepção dentre esse processo de aprendizagem, mudou a minha percepção de como eu vejo a maneira como as crianças e os adultos aprendem. Vocês sabem que eu estudo muito sobre neurociência, sobre desenvolvimento cognitivo e todos esses conhecimentos eu vou aplicando, transformando isso em práticas que tenham significado para mim, que gerem resultados e que tenham significado para as minhas crianças, que façam que elas tenham duas coisas muito importantes dentro desse processo: autonomia e que elas tenham também persistência, que elas tenham ali uma dedicação dentro desse estudo diário. E aí hoje quero compartilhar com vocês um livro, esse livro do Piazzi, que é um livro chamado Ensinando Inteligência. Esse autor, ele é um tanto polêmico, vamos dizer assim, porque muitas das coisas que ele escreve tem assim um tom pouco agressivo para nós educadores, psicopedagogos, mas ele traz uma coisa muito importante, que é o desconforto. É tirar você daquela zona que você se sente tranquilo, que você acha que já domina, e ele traz muitas coisas para a gente poder refletir e que tem uma razão de ser bem peculiar. Bom, vamos lá. Tem uma parte aqui do livro que eu adoro e vou contar para vocês. Está escrito assim: certa vez um antropólogo canadense, ao visitar uma aldeia de nativos, viu um índio esculpindo um totem. A águia que surgia de um tosco tronco com galhos era tão fascinante, bem feita, que ele perguntou ao escultor: como você aprendeu a fazer uma obra de arte tão bela? Ora, é simples, respondeu a versão nativa de Michelangelo. Eu apenas arranco fora do tronco tudo que não é águia, e o que sobra é águia. Muitas coisas são construídas desta forma, do que normalmente imaginamos. A técnica consiste em partir de uma massa bruta e desorganizada, eliminando gradualmente o que é desnecessário e irrelevante, até que sobre o essencial. O que é o essencial, gente? É aquilo que a gente precisa diariamente, que é a aprendizagem. Gente, com essa história tão assim simples desse totem, né, e desse nativo indígena que representa ali a figura do Michelangelo, ele traz a simplicidade do ato de aprender. Vocês já pensaram nisso? Não tô falando que é fácil, porque não é fácil, né? É até difícil, requer da gente um empenho, uma dedicação, uma construção de hábito, e isso é difícil, mas que é simples, né? Principalmente quando a gente aprende o caminho. E aí ele simplesmente diz que para fazer aquela águia maravilhosa, ele vai retirando ali, lapidando tudo aquilo que não é águia, né? Ou seja, que é tronco. E o que a gente faz com os nossos filhos? Com os nossos alunos, com as nossas crianças? Exatamente isso. A gente vai esculpindo, a gente vai lapidando, a gente vai ensinando o que elas podem fazer através do nosso exemplo, através, né, de uma boa escola, através de um bom esporte, aquilo que faz com que ela se construa como sujeito, com identidades, com valores, e ela vai se tornando esse adulto maravilhoso, né, que a gente ajuda nesse processo, que são os nossos filhos e os nossos alunos. Bom, e aí ele continua nesse livro e ele chama a atenção para uma coisa muito importante, que é aula dada, aula estudada. E eu indico o livro, quero que vocês leiam, porque isso transformou, isso veio agregar o meu método, que é o método afetar, que é um método que eu construí, que eu sou idealizadora, a partir dessas leituras, a partir dos meus estudos. E nesse método, a gente trabalha esse ponto. Aula dada, aula estudada,
hoje. Tem muitos pais que falam, Dani, como que eu faço para o meu filho aprender mais? Olha, ele vai na escola, ele estuda em uma boa escola. Na hora lá da atividade, ele fala que entendeu. Ele fala assim, não pai, entendi, aprendi a matéria, mas chega na hora da prova, ele não consegue tirar uma boa nota. O que acontece com as crianças e com os jovens? Eu pergunto para vocês. E o Piazzi traz aqui exatamente esse contexto dentro desse livro, mostrando pra gente que o que acontece é que as nossas crianças, elas não aprendem na escola. Vejam vocês, as crianças e os adolescentes não aprendem na escola. Por que, Dani, que você tá falando isso? Olha só, ele fala assim, se eu escuto, esqueço. Se eu vejo, entendo. Então, na escola, o que ele faz? Entende. Então, tudo que é passado, que o professor fala, que o professor desenha lá, que o professor dá exemplos, imagens, ele está ouvindo e ele está vendo. Então, ele está entendendo. Mas, o que eu faço, eu aprendo. Então, vejam vocês, aí está o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? O fazer. Né? Para a gente consolidar uma aprendizagem, nós precisamos de fazer, de colocar em prática, pegar aquele conceito que eu entendi e chegar em casa e fazer. Daí que surgiu os deveres de casa, daí que surgiu a necessidade de enviar para casa atividades para que a criança, né, faça. E aí vocês podem falar, não, mas aquele tanto de dever, aquilo me dá mau trabalho e tal, mas é ali que está a oportunidade. Através da autonomia, através do estudo solitário, né, que ele vai ver se realmente ele está aprendendo. Ele precisa fazer e refazer, é por repetição que o nosso cérebro aprende. Gente, vocês sabiam disso? Isso é transformador. Então, durante a aula, ele ouve e vê. Mas durante a aula não dá tempo, gente, do professor explicar, de fazer ali toda aquela parte de contextualização e tudo. E da criança fazer. Então, por isso que é importante esse fazer, que é o processo que a gente fala da consolidação. Então, estudar pouco, mas estudar todos os dias. Olha, a mágica, estudar pouco, mas estudar todos os dias. Se eu estudo todos os dias, um pouco de cada vez, o meu cérebro durante a noite vai fazer esse processo de transformar a informação em conhecimento e vai garantir assim que eu me lembre e que eu consiga tirar melhores notas na prova. Gente, isso faz sentido para vocês? Faz sentido? Vocês concordam? Vocês já pensaram sobre isso? Porque ninguém se torna inteligente se não criar esse hábito de estudo. Para a gente poder aprender realmente, porque a inteligência ela está ligada a esse aprendizado contínuo, a gente precisa sim desse processo de estudo diário. Então, ensinem o filho de vocês. Aula dada, aula estudada hoje. A gente repete muito isso aqui, sabe? Aula dada, aula estudada hoje. Mas Dani, é tão complexo assim? É um processo bioquímico, né? Vamos dizer assim, que acontece dentro do cérebro. Tem toda uma estruturação biológica da idade, da criança estar ali com todos os sentidos para esse aprendizado, quer dizer, a visão, a audição. Quanto mais ela participa, o sinestésico que ela pega, né? Isso vai ajudar a consolidar. Mas isso sozinho não garante o bom resultado da criança. Então, se você quer que o seu filho, criança, adolescente, até nós adultos, eu falo que o processo de aprendizagem, ele é único, né? Em diferentes fases da vida, a gente vai adquirindo as habilidades e vai ficando mais fácil, porque o movimento é do pêndulo, do mais fácil para o mais difícil, do mais fácil para o mais difícil, mas tem sempre esse viés de ter o resultado. Se é na minha vida profissional, eu leio um livro, eu escrevo, eu vou falando aqui comigo mesmo o que eu estou aprendendo, então tem todo um processo também auditivo.
Quando eu faço a leitura, mesmo que de forma silenciosa, o meu cérebro tá ali naquele processo de gravar informações através da minha leitura e depois eu aplico. Então é a aplicação, é o fazer, é colocar na minha prática os conceitos que vai mudar o jogo, né? Que vai mudar o resultado do jogo, vamos dizer assim. E isso acontece também nas nossas crianças. Então hoje, tia Dani, deixando aqui para vocês, já está no meu método, que eu aplico aqui na clínica, que é o método Afetar. Já tem aqui todas as nuances desse livro maravilhoso. Ah, e esse livro, ele tem para três públicos, né? Vamos dizer assim, ele tem para o educador, ele tem para os pais, tem ensinando inteligência para os pais, ensinando inteligência para os educadores e ensinando inteligência para os alunos. Então, indicação da tia Dani, espero que ajude você a obter melhores resultados, que seja aí na sua função de psicopedagoga, de educadores, que sejam nas funções aí relativas à maternidade, à paternidade, mas que ele possa ajudar você com um conceito simples. E aquilo que você lê e que você fala assim, Dani, aqui tem muita polêmica, eu não concordo com isso. Você simplesmente, né, deixa lá, ignora, seu cérebro vai deletar e você aplica aquilo que faz sentido e que transforma aí a vida das nossas crianças, a nossa vida e dos nossos filhos. Gostaram dessa dica? Então, para vocês hoje, ensinando inteligência, dica da tia Dani, psicopedagoga 1.